Olá pessoal, como vai? Nós estamos aqui com a nossa aula 11, Antropologia no pós-Segunda Guerra. Na verdade, esta aula está dividida em dois blocos, mas vou fazer um vídeo resumindo as duas aulas. Nós já começamos a falar sobre isso nosso último encontro e vamos retomar falando um pouquinho sobre exatamente isso. Mas, para você acompanhar, na última aula a gente falou exatamente sobre isso, né? A antropologia no pós-Segunda Guerra, e nós comentamos a respeito de algumas alterações. Então, assim, antes de só para você entender como é que é a dinâmica a ideia, a estrutura dessa parte do curso, é você entender o seguinte: nós vimos como é que a antropologia se formou, como é que ela se formou como uma ciência na primeira parte do século, as coisas que ela deixou para trás, como o evolucionismo, depois ela passa a ser mais estruturalista, ela vai para os Estados Unidos e passa a trabalhar a ideia, não mais uma cultura geral, mas as culturas particulares. Então, a gente vai falar de escola antropológica de cultura lá nos Estados Unidos. Só que agora, o que a gente vai ver é que o desenvolvimento da antropologia no início do século XX, ali após a década de 20, década de 30, ela começa a ter alguns problemas e ela começa a ter alguns questionamentos. Esse é o ponto que a gente vai trabalhar. A primeira coisa, a primeira parte desses questionamentos, a gente vai ver alguns desses questionamentos para entender o pós-guerra, tá legal? Então, assim, o primeiro ponto desses questionamentos é, como a gente está falando, assim, a mudança do epicentro. Tá? O que é isso? Antes, aquelas culturas que estavam sendo analisadas, Brasil, México, a Indonésia, o Mali, a Austrália, agora, esses povos que antes eram objetos do estudo, eles passam a ser produtores de conhecimento antropológico. Tá? Antes mesmo da Segunda Guerra, ele já começa a ver essa mudança, e a Segunda Guerra foi, digamos, um ponto de virada, porque, na verdade, a realidade ocidental mudou. A crise imposta pela guerra fez com que o mundo onde estavam as cosmovisões, ou as antropologias hegemônicas, a produção hegemônica da antropologia, passasse por um período de grande crise. Estava tudo destruído, era guerra. Né? Então houve uma expatriação do labor antropológico. O labor antropológico passa a ser produzido fora dos grandes centros. Uma outra coisa importante era a crítica do envolvimento de alguns antropólogos com o poder, com os estamentos de poder. Né? Eu peguei aqui o exemplo da Benedict, a Ruth Benedict, uma das alunas do Franz Boas. Ela que foi tão importante, junto com a Margaret Mead, para o desenvolvimento da antropologia americana, especialmente aquela escola de cultura e personalidade. Ela, quando escreve o Crisântemo e a Espada, ela dá ao exército americano, aos políticos americanos, uma arma cultural para entender o povo japonês e entender como guerreá-lo. Inclusive, ela é aquela que aconselha os Estados Unidos não deporem, né, de forma alguma, o imperador. Ela fala assim: olha, nós não veremos o Japão como um povo amigo nunca se nós depusermos o imperador. Então, ela aconselha que o imperador Hirohito não fosse deposto, e foi isso que os Estados Unidos fizeram. Tanto é que hoje um dos maiores parceiros americanos em termos de produtos é justamente o Japão, uma das maiores economias do mundo. Né? Então você vê que houve um certo envolvimento entre a antropologia, alguns antropólogos e os estamentos de poder. Isso trouxe algumas críticas, né? Isso ofereceu também uma base, uma necessidade. Então, até mesmo antes da guerra e mesmo durante a guerra, há essa crítica no mundo da antropologia. A antropologia, ela vai passar por este problema. A terceira coisa importante para gerar a necessidade de uma mudança no pós-guerra foi justamente o cativeiro acadêmico das grandes instituições, das grandes escolas. E se vocês leram aí o texto do Gustavo, que eu pedi para vocês lerem e fazerem um resumo, ele vai trabalhar um pouco sobre isso, sobre aquela antropologia mais provinciana, feita no mundo expatriado, e aquela antropologia feita nos grandes centros, a antropologia mais cosmopolitana, e como essas duas antropologias elas têm problemas, ruídos entre si. Um acusa o outro de ser muito provinciano, de só pensar
localmente, não tem capacidade de ser expandido, e o outro é acusado de ser exatamente imperialista, etc. e tal, nos seus projetos de império, etc. e tal. Então, o que você tem? Você tem, então, uma crise, e não só esse tipo de cativeiro envolvendo os poderes, as ideias da briga entre as escolas, mas também quando as próprias escolas estão envolvidas com projetos políticos, como nós já vimos. Então, você tem toda uma crise na antropologia, essa crise antropológica, ela vai gerar a necessidade de repensar alguns valores. Então, foi até aqui que a gente viu a aula passada, e eu queria dar prosseguimento a vocês, dando uma olhada justamente sobre esses 4 aspectos aqui, que é esse período. Então, a antropologia, na pós-Segunda Guerra, quando a guerra acaba, os Estados Unidos são a única nação que estão ali em condições de dar continuidade, mas o mundo todo vai passar por essa revisão. Então, há um período de crítica e revisões, há um período de surgimento de novos produtores, nós já comentamos, há necessidade de novos significados para a própria ideia de antropologia e os processos cognitivos e simbólicos que vão ser os novos horizontes da própria antropologia nas escolas, ok? Então, vamos lá. Quando você olha a ascensão americana, né, essa é a geração baby boom, aquela ideia baby boomer, mas aquela ideia do sonho americano, produzindo um novo crescimento, uma nova fase de desenvolvimento após a Segunda Guerra, por causa das próprias condições produzidas sobre as nações no campo de batalha, com cidades arrasadas, instituições de ensino danificadas ou transformadas em equipamento de guerra. O país que melhor preparado estava para abrigar os intelectuais do mundo inteiro era os Estados Unidos da América, e é exatamente isso que vai acontecer. Né? A escola americana está no comando. Então, os culturalistas e a cultura e personalidade, a escola antropológica de cultura e personalidade estão, digamos, certamente no comando. Mas, veja, apesar disso tudo, é preciso fazer algumas revisões, porque a antropologia, até então, após guerra, está no banco dos réus. Existem conflitos intelectuais sobre o papel político e ideológico da antropologia. A antropologia se viu ali, mesmo a antropologia americana, se viu ali meio refém do Estado, refém do poder. Então, houve uma crítica, um questionamento. Os camaradas que voltaram da guerra, né, os soldados, eles começam a estudar, um deles, um bom exemplo deles é o Clifford Geertz, que é um autor que nós queremos ver aqui no nosso curso, ver um pouco do que ele escreve sobre religião. Mas o Clifford Geertz, ele vem da guerra e ele está meio sem emprego e, de repente, ele começa a estudar e ele vai acabar estudando antropologia lá em Harvard, né, inclusive com Thomas Kuhn, com outros importantes nomes da época. E esses nomes que vieram da geração pós-guerra, eles têm muitos questionamentos sobre a política de dominação e o papel dos intelectuais nas guerras e na dominação. Então surge esse novo debate. O coração da antropologia precisa ser revisto, alterado. Agora nós temos antropólogos no mundo inteiro, gente importante, gente boa fazendo antropologia, e agora então isso precisa ser revisto. Então todos esses novos elementos, esses novos atores e essas novas necessidades precisam ser colocadas em prática. E uma das coisas que vai acontecer, gente, é que, veja, a antropologia, com essas fortes indagações, ela precisa buscar novos horizontes. E quando eu digo fortes indagações, ela está discutindo qual é o seu papel, né? Ela precisa se reconfigurar como uma ciência. Ela precisa entender qual é o seu papel, porque, veja, após a Segunda Guerra, o campo da antropologia e das ciências sociais precisa ser repensado, reconfigurado, porque tem um viés ideológico que foi aplicado à antropologia, até mesmo à sociologia, e qual seria, então, esse propósito intelectual? Ela nasce como uma ciência ela nasce como uma ciência, como um processo metodológico em Malinowski e Franz Boas, mas agora ela fala assim, que ciência é essa que atrapalha? E uma pergunta importante é a pergunta que estava incomodando as indagações sérias sobre o que é a Alemanha nazista, o que aconteceu ali.
Então, isso foi um grande questionamento, inclusive o questionamento da escola estruturalista, tá? Por que da escola estruturalista? Porque, assim, a escola estruturalista dizia que o indivíduo, primeiro, durkheimianos diziam o seguinte, que a estrutura comanda o indivíduo, ok? A escola antropológica, ela valoriza a cultura, mas ele vai dizer assim, a cultura como este grande estamento que controla as pessoas. Mas aí o nazismo é justamente isso, e essa é a pergunta, o que a antropologia vai fazer, além de fornecer dados ou fornecer matéria, para que esta cultura possa ser manipulada a tal ponto. Então isso trouxe uma grande indagação para o Ocidente em várias áreas, tá? Só estou falando aqui da antropologia, mas em várias áreas, tanto da ciência quanto áreas da economia e da vida como um todo. Então, isso tudo vai abrir portas e a necessidade de expectativa de novos horizontes. E esses novos horizontes, que a gente está chamando aqui de novo degrau, é o ponto que eu quero trabalhar com vocês, tá legal? Antes de falar sobre isso, então, eu queria que você compreendesse, entendesse bem esse papel. Porque o segundo, que a guerra faz? A guerra é um ponto, ela gera um ponto de reflexão para toda a humanidade, especialmente o mundo ocidental, porque a guerra ela destrói os países que estavam até então avançando. O processo cientificista tinha trazido grandes benefícios, mas agora, cadê esses grandes benefícios? Cadê a ciência? Qual é o seu papel? Então, a antropologia inserida nisso, ela também passa por esse processo de revisão e há uma mudança. Por isso, essa mudança, parte dela